e também coordenadora de um projeto Páginas em Brancos às segunda-feiras. É um prazer estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Jo. E quem está na sala com a gente, então, agora, por favor, Eliane. É a Eliane Marigonda que está aí? É ela mesma, Jo? Sou eu. Eliane Marigonda, que saudade de você. Por favor, se apresente. Bom, eu sou fisioterapeuta integrativa, professora de saúde integral e trabalho com expansão de consciência, trabalhando bastante o lado saúde emocional das pessoas, para que elas encontrem os recursos para se curarem de sintomas físicos, emocionais, tudo isso, tudo que peça ela de ter uma vida mais plena, bons relacionamentos com ela mesma e com os outros ao redor. Então, a minha vida é desenvolver conteúdo para ajudar as pessoas, atendimento de barra de axis, agora que eu estou fazendo bastante, um coaching com barra de axis, que é uma ferramenta de expansão de consciência muito bacana, comprovação neurocientífica, que dá realmente resultado. E vim hoje aqui prestigiar a minha amiga Márcia, que tem muito para trazer, muito conteúdo bom para trazer, a minha amiga de jornada também, nessa parte energética, que a gente fala que nós somos das energias. E feliz de estar aqui de novo, aprendendo mais com vocês. Obrigada por... Obrigada, muito, muito bom te ver de volta aqui. Você também vai estar aqui no segundo semestre com a gente, trazendo mais uma parte da sua palestra, porque ficou com aquele gostinho de quero mais. A gente ficou assim, volta, não para. Em breve você vai estar aqui conosco também, ok? Então vamos lá. Sueli Guilhem, por gentileza, se apresente, fala aí de novos negócios pra gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou a Sueli Guilhem, diretora do BNI ABC. O BNI é uma metodologia, uma metodologia que faz com que os empresários saiam da solidão empresarial, né? Conheçam pessoas, se relacionem, potencializem seus negócios. Nós já estamos aqui no ABC há 11 anos. Hoje nós temos mais de 400 empresários filiados como membros e 14 equipes. Eu, junto com outros diretores, mais especificamente com a Rosana Brigagão, a gente está com um projeto de um grupo voltado a mulheres. Homens serão bem-vindos também, mas nós gostaríamos de fazer esse grupo de acordo com as necessidades das empreendedoras. Hoje o BNI, o horário dele é 6h30 da manhã, né? Para esse grupo especial, nós vamos fazer um horário mais tarde, né? Por volta de 8 horas da manhã, 90 minutos de reunião, assim a gente aplicar a metodologia às necessidades desse público, que não entra no BNI hoje no horário normal, porque tem seus afazeres aí como mãe, né? Levar os filhos, entre outras coisas. Então, esse é um projeto que a gente já deu o pontapé, agora a gente está trabalhando nele para atrair esse público. Obrigada, pessoal, um prazer estar por aqui. Márcia, estou super curiosa aí para ver sua palestra, e a Kátia também, um prazer. Obrigada, Sueli, muito obrigada. Mariana, você quer se apresentar? A Mariana morre de vergonha de se apresentar, né, Mariana? Está sempre aqui com a gente, toda sexta-feira, mas morre de vergonha, não fala de jeito nenhum. Tudo bem, então, eu vou deixar passar, tá? Jô, vamos começar então? É só ouvinte. Jô, vamos começar então? E vamos começar apresentando. Tem duas pessoas que vocês sabem que eu sempre, jamais apresento toda semana. Então, você segura aí a sua curiosidade. Nós vamos começar com uma pessoa magnífica, agora também espetacular, que vai falar um pouquinho pra gente de alguns assuntos muito interessantes. E, Jô, por gentileza, manda ver aí quem é essa pessoa extraordinária. Vamos lá, a minha querida chama ela de Massinha, mas a pessoa mesma é Márcia Abreu, casada há 11 anos com Carlos Roberto, mãe do Luca, de 10 anos, e da Lívia, de 4 anos, que eu conheci um pouquinho de gente, agora tá uma mocinha. Mãe do Golden Retriever, de 6 anos, chamado Bob.
É administradora, coach especialista em vida e negócios com propósito. Teta Healing e Marcinha do Céu, traduz isso aqui. Life o quê? Active. Continua, pode continuar, Fia. Vai aí, Pela colabora. Escola Moderna de Mistérios. Muito bem. Essa é a nossa Marcinha. Márcia, seja muito bem-vinda, agora é com você. Eu vou marcar o seu tempo, tá? 30 minutos eu vou te dando feedback, beleza? Legal. Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Conseguem ver? Sim, estou começando a abrir. Ainda não abriu para mim. Ah, sim. Perfeito, Abriu Márcia. agora. Já abriu. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre negócios femininos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre algo que eu acho que é um desafio para todo mundo aí, que é empreendedora e que agora está se vendo numa realidade totalmente diferente, né? Devido à pandemia. E aí eu quis trazer um pouco sobre negócios femininos para a gente falar sobre algumas curiosidades que estão aí e que a gente muitas vezes não tem consciência sobre, né? A Jo já me apresentou. Hoje eu ajudo mulheres a se reencontrar para que construam um estilo de vida e trabalho que faça sentido para o coração. Eu tenho uma proposta muito de você trabalhar, ter um negócio que faça sentido para você, que tenha um real significado e que gere impacto positivo no meio onde você está inserida, né? E impactos positivos na sua vida, né? Então eu trabalho muito aí com a Eliane, a gente fala bastante sobre expansão de consciência, com questões energéticas, espiritualidade, então um pouco de tudo, uma visão bem holística para os negócios. Então a Jo me apresentou, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu trabalhei por muito tempo no mundo corporativo, eu fui mãe jovem, fui mãe aos 21 anos, então eu tenho aí já um rapazinho de 10 anos, e trabalhei muito tempo no corporativo, trabalhava na Shukri Zaidan, lá no Morumbi, na Vivo, e trilhei uma vida profissional muito interessante, porém não satisfeita, infeliz no que fazia, comecei a ter doenças físicas, né? Começou a somatizar toda aquela insatisfação, aquele desequilíbrio, e de fato eu estava indo na contramão de quem eu era, da minha essência. Sempre fui uma comunicadora nata e trabalhava com análises de contas de grandes clientes da Vivo. Então eu passava o dia inteiro me relacionando com Excel e com alguns clientes por telefone. E aquilo foi me dando muitos problemas emocionais e de saúde. E aí, até que chegou o meu filho, o Luca, engravidei do Luca. E quando a maternidade chega, a gente, né, pelo menos para mim, foi muito avassalador, porque até então fazer alguma coisa que não tinha significado, que não tinha propósito, que era vazio, ainda estava, né, sendo empurrado com a barriga, porque a gente vai levando a vida no automático e não para olhar. Só que fazer isso em tempo integral, de segunda a sexta, e deixar essa criança com outras pessoas, eu comecei a me questionar. Meu Deus, será que a vida é só isso? Será que realmente é só isso que eu preciso fazer? Trabalhar de segunda a sexta, ficar com meu filho de fim de semana, tá sempre doente. Então eu resolvi parar com tudo isso, dar um basta, e fui buscar autoconhecimento, fui buscar entender qual era o melhor caminho para mim, para Márcia. Foi quando eu me deparei com esse universo de coaching, de terapias holísticas, e comecei a trilhar esse caminho muito para mim primeiro, até me dar conta que eu podia ajudar mulheres a construírem algo que tivesse propósito, que tivesse significado, para que elas colocassem isso para o mundo de verdade e se sentissem preenchidas, né, completas. E é isso que hoje eu faço, né? Então, a minha história, hoje eu trabalho 70% do meu tempo de casa, então eu estou aqui falando com vocês e os meus filhos estão ali brincando, o meu filho está assistindo a aula da escola, então o home office, né, já faz parte da minha vida. Então, isso daqui é a minha realidade. E os outros % eu trabalho fora,
eu trabalho no escritório aqui no centro de Ribeirão Pires, eu moro em Ribeirão Pires, tá? E aí, nesse universo, eu comecei a me apaixonar por negócios femininos. Então, eu sou nichada, eu só atendo mulheres. E aí eu fui para estudar coaching, estudar várias ferramentas que me faziam dar direcionamento para essas mulheres, mas muito numa camada superficial, até que eu achei que não era o suficiente. E fui estudar Theta Healing, fui estudar constelação sistêmica, fui estudar outras terapias, outras ferramentas que me trouxessem uma visão integral de negócios femininos, né? Então, negócios femininos, eles são extremamente importantes e agora eles vieram para a superfície de uma forma muito rápida em meio a tudo que está acontecendo no nosso país, em todo o mundo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre energia feminina. Já de antemão, já falam que esse é também um desafio para mim, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que queria ir para o mundo, que queria viajar o mundo, conhecer pessoas, até que eu me vi mãe e me vi precisando cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar de mim e, em paralelo, empreender, né? Em paralelo, ir atrás do meu sonho, do que eu busco como pessoa, para me sentir realizada. E aí, resolvi falar um pouco sobre isso, porque como é uma tarde de mulheres e muitas de vocês são empreendedoras, achei que o assunto é bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre energia feminina e energia masculina, né? Então, o feminino e o masculino, ele habita em nós, né? São polaridades que todas nós temos. Só que uma característica muito predominante em mulheres empreendedoras é esse masculino um pouco mais em evidência, né? Esse masculino um pouco mais aflorado, até porque a gente precisou se impor e ganhar espaço nesse universo de empreendedorismo, dos negócios, né? Porém, ao longo da história, e a gente consegue perceber socialmente como a energia do masculino ela está exacerbada, ela está predominante dentro desse universo que a gente está inserido. Muito disso vem da nossa ancestralidade, né? A gente tem muitas mulheres que os maridos foram para a guerra e elas precisaram assumir suas casas e se posicionar no lugar de maridos, cuidando dos filhos, buscando renda, indo para a vida para conseguir suprir as necessidades da família. Só que isso causa um desequilíbrio muito grande, né? Porque o masculino exacerbado, ele começa a trazer características muito fortes e esse desequilíbrio também é uma forma adoecida de lidar com os negócios, né? De lidar com o fazer, o nosso empreender no mundo. Principalmente porque a gente também tem o outro lado, o lado dos relacionamentos, da maternidade, de cuidar de nós mesmas, de ser esposa. Então, o homem, a energia do masculino, ele é muito mais a direção, a ação, o ir para o mundo. Então, é uma energia muito mais de competitividade, de guerrear, né, do guerreiro, e é muito mais produtivo e racional. Então, a gente vê que a maioria dessa energia predominante, ela faz com que a gente atue muito no racional, no linear, no pragmático, né? no previsível. E aí, essa produtividade nesse mundo muito patriarcal é muito linear. Então, a gente se vê se culpando por não estar produzindo ou não se sentir pesada por ter que cuidar de tantas coisas, por ser multitarefas, né? E aí vem também esse olhar de competição, de estar competindo tanto com os homens quanto entre nós. Essa energia de competição, ela é muito mais masculina, né? Então, a constelação sistêmica, ela fala muito sobre isso, né? O pai, o homem, ele é muito mais responsável por ir pela ação, pelo movimento, pelo ir para o mundo,
para estar fora, né, para realizar fora, em agir, em direcionar, né? E aí, se a gente for falar um pouco sobre isso usando uma analogia, né, usando dando um exemplo, pensando no sistema reprodutório mesmo, feminino e masculino, né? Então, pensando nisso, o homem, ele é muito mais direcionar, ele toma uma ação, ele direciona, né? Então, ele está ali o tempo todo agindo, ele é o reprodutor. E a mulher, ela recebe, ela acolhe, ela gesta, né? Então, é uma energia totalmente diferente. Então, mulheres com características muito fortes do masculino são as workaholics, aquelas que querem dar conta de tudo, de ser autossuficiente, que focam o tempo todo no trabalho, que têm dificuldade de pedir ajuda, de delegar, de ter outras pessoas ali em volta dela, né? É uma energia mais rígida, mais energética, que não é tão flexível, né? Que é dura. E aí a gente começa a perceber como isso é até visível em nós mulheres, né? Principalmente empreendedoras, o quanto a gente teve que se impor. E isso foi uma necessidade, né? Da história cultural, a gente precisava dessa energia mais forte do masculino para a gente conseguir ganhar espaço. Só que isso acaba trazendo algumas desordens. Por quê? Porque para o homem, ainda pensando no órgão reprodutor, ele busca primeiro a liberdade. Então, ele toma uma atitude, ele toma uma ação, ele direciona, ele entrega. Depois, a partir do vazio, ele se sente pleno. Então, em primeiro lugar, o homem ele precisa agir no mundo, ele precisa se colocar no mundo, ele precisa conquistar sua liberdade, sua autossuficiência, para conseguir se sentir pleno, né? Diferente da mulher. E aí vem a característica do feminino. Nós somos regidas pela lua, nós somos cíclicas. Nós somos de fases, né? Então, a mulher é muito mais o acolhimento, é o cultivar, é o gestar novas ideias e dar vida, é o receber, é o honrar ciclos, nutrir, é a intuição. Enquanto o homem é a razão, a mulher é a intuição. Então, a gente é muito mais fluidez, né? A gente é muito mais... A gente é adaptável, flexível. Então, a gente pensando que o homem ara a terra e planta, se a gente não for regar e cuidar daquelas plantas, elas não nascem. Então, é um estado de parceria, né? Então, a gente percebe aí que neste momento a gente está precisando olhar para o nosso feminino, né? Porque a casa tem a energia do feminino. E as características da mulher é receber ajuda, ideia, acolhimento, amor, dar forma às ideias, compartilhar o bem comum, honrar o tempo do outro, honrar o tempo dos planos, dos projetos, dos negócios, entender que as coisas são cíclicas e receber, né? A gente tem uma energia muito mais de recebimento, de receber, de acolher. E aí, enquanto o homem, ele primeiro doa, primeiro faz, ele se coloca no mundo, ele age, para depois ele sentir aquela plenitude, a gente entra num fluxo muito mais... A gente precisa do dar e do receber. E a gente precisa ter significado nas nossas ações para a gente se sentir preenchida. Então, você vê muitas mulheres vivendo no automático, trabalhando ali de forma frenética, workaholic, e elas não se sentem preenchidas. Isso acaba acarretando uma série de problemas. Então, assim, e se você parar para pensar de uma forma geral, a gente precisa muito
nós somos as mães, né? Nós precisamos acolher os nossos filhos, respeitar o tempo deles, nutrir essas crianças, nutrir o nosso lar. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente está frenética aí trabalhando, quem é empreendedora, que trabalha em tempo integral. E para isso a gente precisa encontrar sentido, por isso a importância do propósito, né? O propósito, ele vem para esse lugar de preencher o nosso ser, de trazer significado para a nossa existência, de trazer significado para as nossas atitudes, para a gente se sentir nesse fluxo de dar e receber, e aí sim conseguir ter plenitude. Isso de uma forma muito mais consciente, né? De uma forma muito mais intuitiva do que o homem, que é muito mais racional, prático, linear, produtivo, né? Ele não é cíclico como nós. E aí eu quero trazer essa imagem, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui também, essa imagem que é uma imagem que fala muita coisa, né? Então, o cérebro do masculino, ele trabalha muito mais o lado esquerdo do cérebro, ele é muito mais analítico, competitivo, né? Racional, linear, lógico. A mulher é muito mais intuitiva, colaborativa, emocionalmente, em todos os aspectos, criativa, empática. Então, assim, isso faz com que a gente entenda que por muito tempo a gente viveu em uma sociedade, em um meio de negócios, né? Então, a gente pode perceber aí, eu estou deduzindo que no BNI a grande maioria são homens. Não sei, mas pode ser que sim, né? Porque isso é muito mais racional, é um universo muito mais... Desculpa. É um universo muito mais racional. E agora vocês estão trazendo aí um pouco da energia do feminino para esse lugar, né? Com essa tarde de mulheres, com essa atitude de ter um olhar para o feminino, porque somos e funcionamos de um jeito diferente. O que é interessante é que um precisa do outro, então a gente precisa do equilíbrio, né? Uma mulher com a energia do feminino muito alta, ela não realiza nada, ela não age para o mundo, ela não se coloca na vida. Um homem com uma energia muito masculina, ele é muito agressivo, ele é muito, né, durão, muito forte, muito... também não consegue, ele consegue agir, mas não consegue realizar nada. Então, é uma questão de parceria mesmo, né? O homem direcionando, agindo, e a mulher gestando, respeitando os ciclos, aguardando a colheita, né? E aí, os negócios do futuro. Por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque competitivamente nós estamos na frente, nós largamos na frente de uma forma, se a gente for olhar de uma forma para negócios, né, de estratégia. Então, assim, a pandemia trouxe para a gente, primeiro, uma situação adversa, de mulheres lidam muito e o tempo todo com situações adversas. Nós precisamos nos recolher dentro do nosso templo, da nossa casa, e a casa tem a energia do feminino. A gente teve que acolher essa situação, porque é uma situação que independe de nós. A gente não consegue ter uma previsão de futuro exata, né? A gente não consegue ter uma análise exata do que vai acontecer, racional e pragmática, porque tudo é muito instável. A gente vai precisar lidar com isso de uma forma muito mais amorosa, acolhendo essa nova realidade e tendo que trabalhar a partir dela, né? E aí eu tenho visto muitas mulheres, inclusive eu percebo que isso está muito em mim também, de eu estar em casa e eu precisar acolher as crianças, fazer os serviços, cuidar, esperar os ciclos, esperar isso tudo passar, mas eu estou aqui ansiosa porque eu quero trabalhar, eu quero ir para o mundo, eu quero palestrar, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero estar em ativa, eu quero
tá agindo no mundo, né? Só que neste momento a gente está vivendo uma energia muito mais feminina. E aí, para dar conta dos coisas que estão acontecendo, homeschool, tarefa doméstica, a gente precisa receber, a gente precisa delegar, a gente precisa receber do nosso parceiro, das pessoas que estão à nossa volta, ajuda, acolhimento, entendendo que a gente não dá conta de tudo e não precisa dar conta de tudo. A gente pode estar, se cuidar um pouco mais, se cuidar, se olhar, né? Esperar isso tudo passar, provavelmente você já plantou muita coisa até aqui, e saber esperar o ciclo da colheita. E aí a Elisângela no começo falou do meu batom vermelho foi proposital para falar do feminino. Não é porque por nada, né? Eu tô aqui, tô em casa, estou trabalhando da minha casa, mas eu acredito muito que o batom vermelho é uma simbologia muito poderosa do nosso feminino, né? É um autocuidado. Então, eu gosto de batom vermelho, então eu decidi colocar, né? Então, aí os negócios do futuro, o novo normal que a gente fala, tem se falado tanto, ele está completamente alinhado com a energia do feminino. Então, de uma forma muito orgânica, o mundo que estava adoecido, porque todo o sistema que está em desequilíbrio está adoecido, o mundo que estava muito mais patriarcal, linear, racional, duro, né? Muito mais masculino, com a pandemia, com toda essa situação, recolheu essas pessoas, recolheu todo mundo para estar no seu ambiente de cuidado, de amor, de acolhimento, que é a sua casa, que tem a energia feminina, para lidar com adversidades, para ser muito mais flexível e saber ter muito mais paciência e esperar tudo isso acontecer de forma sábia e amorosa, né? E não ficar lutando contra isso, porque essa é uma realidade hoje. Então, os negócios e o mundo, ele está precisando da energia do feminino. Então, foi um jeito que o universo aí teve para a gente buscar esse equilíbrio. E nós, como mulheres, somos os ativos principais para trabalhar o feminino em nós, para trabalhar essa energia em nós, para que isso se aplique e se estenda ao inconsciente coletivo, né? Então, a gente começa a ver aí negócios muito mais, negócios que se destacam com muito mais energia do feminino. Então, você começa a parar, né? O homem é mais competitivo, é mais pragmático, a mulher não. Ela tem uma visão mais integral do todo e ela a energia do feminino, ela meio que não tem essa separação do olhar, né? Sou eu e o outro, é a minha vida pessoal e a minha vida profissional, é a minha casa e o meu escritório, é o feminino e o masculino. A partir de agora, a gente precisa ter um olhar muito mais integral do todo, para a gente conseguir ter um trabalho muito mais alinhado, com um propósito e um significado muito maior, que é superar essa situação de pandemia, reerguer a nossa economia, né? E conseguir aí manter as nossas casas, a nossa família, a nossa saúde e o nosso meio aí saudável, né? Então, a gente pode perceber que agora os negócios que são muito mais colaborativos, humanizados, que se importam muito mais com o outro, que são parcerias muito mais inteligentes, onde eu dou e eu recebo. Então, todos ganham em uma relação, né? Tem muito mais a ver com o feminino, o fazer junto, o ver o todo, o cuidar do outro, o saber servir genuinamente o outro, entregando o seu melhor, entregando o melhor que você tem para o mundo e recebendo o melhor do outro, né? Isso tem muito a ver com o feminino. Então, negócios femininos, negócios com essa energia são negócios do futuro, são negócios da nova terra, que a gente tem falado tanto, né? A nova terra é uma terra muito mais acolhedora. E aí a gente para buscar saúde de uma forma muito mais integral. E é isso. Quero agradecer. Fui rápida?
Faltando 5 minutos. Muito bem, Márcia. Maravilhoso. Eu quis trazer um pouco sobre isso, porque eu vou dar o meu depoimento aqui, que é uma das coisas que a Elisângela sempre fala aqui, em todas as tardes das mulheres, é você, além do batom vermelho, além do glamour, falar das suas dificuldades. Eu trouxe esse tema porque eu, Márcia, estou superando essa dificuldade de ter que aceitar essa nova realidade de dona de casa, de mãe, de professora, né? De uma forma mais amorosa possível, acolhendo tudo isso e sabendo que eu não vou produzir da forma que eu produzia antes, que agora o tempo é outro, que eu preciso cuidar da minha casa, do meu tempo, da minha vida, do meu marido, de receber amor, de receber ajuda, de receber elogios. Então, esse é um momento onde a gente... E eu vejo muitas pessoas lutando contra isso, né? Lutando contra essa realidade. E a gente precisa entender que essa é a nova realidade, que esse é o mundo onde a gente está inserido. E isso é maravilhoso, porque negócios femininos, com certeza, vão mudar o mundo, porque a gente tem essa capacidade de resiliência incrível, de superação, de flexibilidade, de amorosidade. Então, eu quero deixar aí o meu recado. Então, se você está com essa dificuldade de aceitar, cuida muito mais, acolhe muito mais o teu feminino, né? Entende que não dá para ser linear nesse momento, que a gente vai ter que trabalhar muito mais com a intuição, né, fazer do limão uma limonada e seguir a nossa vida dessa forma, tá? Estamos em vantagem competitiva porque o futuro é negócios com energia do feminino. Gratidão a todos. E essas são as minhas redes sociais. Se vocês quiserem aí saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu sempre estou lançando grupos de mulheres e sempre estou na ativa, né? Fantástica, Márcia. Muito obrigada pela sua apresentação. E vou agradecer aqui já aos internautas. Tem perguntas, tá, Márcia? Eu tenho perguntas aqui. Eu quero agradecer a Silvia Oliveira. Por favor, Márcia, descompartilha a sua tela um pouquinho. Essa palavra descompartilhar não existe, tá, gente? É interromper o compartilhamento, mas tudo bem. Gostaria de agradecer aqui, então, deixa eu colocar todo mundo aqui na sala. Agradecer a Silvia Oliveira, que está aqui com a gente na nossa página, aqui na minha timeline. A Tânia, que é amiga de infância, praticamente. O Cláudio Pinduca, que está aqui com a gente toda sexta-feira. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. A Rivanete Landim, que é a Riva da igreja, aqui pertinho de casa. O Júnior Cardoso, que também bate carteirinha com a gente aqui toda sexta-feira. A Giovana Oliveira, a Maria de Lourdes, José Gomes. Márcia, tem uma pergunta para você antes que vocês façam fazer a pergunta do internauta, tá, gente? Que é a Leandra Matias, do Rio Grande do Sul. Gente, a gente está lá no Rio Grande do Sul agora, né? Tá frio lá, ela falou. Ela quer saber o seguinte: você falou de mudanças de ciclo, e ela participou de uma palestra ou um curso que falava do ciclo dos 7 anos. Isso acontece mesmo? Ela quer ter a certeza desse ciclo de 7, 14, 21, 28 e assim por diante. O que você pode trazer para o feminino, dentro da sua experiência, como que eleva esse ciclo? Já que nós mulheres, tá aqui, ó, já que nós mulheres amadurecemos com muito mais facilidade, muito mais rápido. Eu não sei qual é exatamente esse assunto que ela está falando sobre os ciclos, mas de fato a gente tem alguns ciclos, mas dentro da minha realidade eu trabalho muito com ciclos do nosso cognitivo, né? Com a nossa expansão cognitiva dentro das etapas da nossa vida. Então, de fato, a gente tem alguns ciclos. Esses ciclos, eles vão de acordo com as nossas necessidades naturais como mulher. Então, a gente tem o ciclo da jovem, que está ali se descobrindo, buscando se identificar, saber de quem ela é de fato, buscar um caminho, buscar uma identificação com esse todo, né? E aí tem o período onde a mulher se faz mulher e começa a se preparar para começar a buscar ter de fato um companheiro,
do dar e do receber. Então, diferente do homem, o homem ele vai muito mais para a vida, né? Ele busca primeiro, ele age, ele vai buscar realização profissional, ele vai buscar fazer, construir, realizar, para depois se preparar para ter relacionamentos, né? Para depois estar pronto para se relacionar, para receber uma mulher. A gente vai, como a gente está nesse ciclo de dar e receber, a gente vai se preparando para receber, né, a ter um companheiro, a gestar uma criança, e aí mais tarde buscar essa construção do nosso profissional. E assim, tem essas fases. Eu não desconheço essa de 7 em 7, eu não conheço, mas de fato essas energias do feminino a gente vai mudando. E tem a fase da anciã, que é aquela fase do acolhimento, de você se resguardar dentro de si, da sua casa, que é aquela fase já da mulher mais madura. Então, a gente tem essa linha do tempo, mas é uma linha do tempo muito orgânica. Isso vai acontecendo de uma forma muito natural, né? Da mesma forma que a gente, de uma maneira muito orgânica, foi se apossando dessa energia masculina para ganhar espaço para se colocar para a vida, né? Então, eu não sei se eu respondi, eu desconheço, mas na próxima eu vou trazer essa resposta. Eu acredito que tem respondido. 7 em 7. Eu acredito que sim, tem respondido. Alguém tem alguma pergunta aqui na sala? Opa! A Mariana queria fazer. Espera aí, então. Mariana, você tem que desabilitar o seu microfone, senão... Eliane Marigonda quer perguntar também. Também, eu vi que ela levantou a mão. Vamos pela ordem. Mariana, você tem que... Isso, agora sim você pode fazer a pergunta. Não era pergunta, é só a frase que eu já tinha colocado no bate-papo. Tá bom. É só a frase mesmo. Mas então, eu queria falar com ela se é sobre... de todos os negócios, é só o negócio próprio. Márcia, ela quer saber se esse negócio do futuro é só para o negócio próprio ou para outro negócio. Ou outro negócio. Na verdade, Mariana, a gente tem visto empresas muito grandes buscando ser mais humanizadas, ter trabalho social, ser mais colaborativas. Então, é uma necessidade. Então, o seu corpo, ele precisa de todos os nutrientes para que ele esteja equilibrado. No inconsciente coletivo desse mundo do trabalho, então tem muito a ver também com a constelação sistêmica, a gente precisa ir para o mundo, né? A gente vai para o mundo e essa energia de ir para o mundo, ela é muito mais masculina, da ação, da atitude. Então, no mercado de trabalho, a gente também vê mulheres buscando ser muito mais impositivas, muito mais fortes para ganhar espaço. E também no mundo do empreendedorismo, né? A gente vê também mulheres muito mais fortes, tendo que fazer de tudo no seu negócio, ser administradora, ser tudo, né? Dentro do próprio negócio, ser do marketing. E aí você vê essa energia de agir, de atitude muito forte. E aí a gente começou a perceber que as empresas com destaque, a gente já começou a ver, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil para você. Se você assistir a televisão agora, você vai começar a perceber que as propagandas das grandes marcas, elas já estão muito mais emocionais, elas trazem imagens de crianças, de famílias, elas colocam isso de uma forma muito mais emocional, porque isso toca mais as pessoas, né? Então a gente vai sempre lembrar daquela empresa que tocou seu coração, aquela empresa que está fazendo algum trabalho social, que contribui com alguma ONG, né, que é muito mais humanizada, que é muito mais colaborativa. Então, por exemplo, negócios que são muito inovadores, que nem a Uber. A Uber é uma empresa que ela tem uma estratégia competitiva, ela tem a energia do masculino, mas ela também tem o dar e o receber, né? Você vê que é um ganha-ganha. Eu te dou os passageiros e você se conecta no meu aplicativo.
Então, todos ganham, é uma relação colaborativa, é uma relação onde toda a sociedade ganha. E isso é muito do feminino. Então, tanto em negócios pessoais, individuais, como no próprio negócio, quanto em grandes empresas, você já está vendo um movimento natural de empresas se adequando a esse olhar mais amoroso para ganhar espaço dentro de um universo extremamente competitivo. Então, antes, o que era muito estratégico, pragmático, começa a ganhar um olhar muito mais integral para tocar as pessoas e fazer com que elas se sintam especiais e acolhidas. Respondi? Sim, perfeitamente. Eliane, você tem uma pergunta, uma colocação? Aproveita que o tempo está acabando. Não, só para falar, para quem perguntou sobre a 7 de 7 em 7, na antroposofia tem uma teoria que são os setênios. Então, para a pessoa pesquisar sobre os setênios, que lá tem todas as fases, de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Então, de 0 a 14 a gente está na fase do aprender, de 21 a 42 a fase de lutar, onde a gente vai atrás das outras coisas, e depois dos 42 em diante a gente está na fase de tornar-se sábio. Aí a gente tem outro tipo de amadurecimento. Então, para essa pessoa pesquisar setênios, e aí lá ela vai aprender tudo sobre esses ciclos da nossa vida, que é a teoria da antroposofia. Só para trazer esse conhecimento. Muito obrigada, Eliane. Então, Leandra, pesquisa lá setênios, tá? Que são as fases dos ciclos que você perguntou aqui durante a nossa apresentação da Márcia. E fica aí a dica, né? Para quem sabe, a Eliane vem falar sobre esse assunto para a gente no segundo semestre. Olha aí, ó. Hashtag fica a dica. Mais algum questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Podemos prosseguir, Jô? Então, vamos fazer o seguinte, entrou pessoas novas na sala. Eu gostaria que se apresentasse, por favor, Luciane Trevisan. Desabilite seu microfone e diga quem tu és. Eu sou uma penetra aqui. Não existe penetra aqui, não. Aqui a porta é aberta. Todos bem-vindos, existe penetra, não. Meu nome é Luciane, eu sou secretária. Eu estudei com a Elisângela uns aninhos atrás. Conta não. Conta não, tem a idade. Tá. E aí eu tô aqui, ela me chama, eu venho porque é muito gostoso falar com todo mundo, aprender um pouco mais dessas coisas diversas que vem aí. É isso aí. Isso é bacana, Lu, muito bacana que aqui a gente troca muita experiência. E o legal é essas palestrantes que a gente aprende muito com elas, né? A gente muda, cada sexta-feira a gente muda um pouquinho, graças a Deus. Tem mais uma pessoa na sala aí que está sem a câmera, mas por favor, desabilite a câmera. Rosana Brigagão, se apresenta, por gentileza. Oi, Elis. Você acha mesmo que eu não ia passar por aqui, dar um beijoca em vocês, na Jo, na Sueli, nesse povo lindo que está sempre aqui na Tarde das Mulheres? Muito legal estar aqui com vocês, viu? Eu sou Rosana Brigagão, trabalho na SPT Seguros. Minha missão aqui é proteger a vida, a família, o patrimônio de todos. E eu tô aqui para dar esse beijão em vocês e acompanhar aí as palestras. Parabéns, Márcia, muito bem colocada aí, assistir uma parte, né? E tô aqui para ver o restante aí, a finalização da Tarde das Mulheres. Parabéns, viu, Elis? E Jo, pelo projeto. Obrigada, Rosana. Você é muito amicíssima mesmo, muito carinhosa com a gente sempre. E agora, para a nossa segunda palestra de hoje, um bate-papo com uma pessoa assim que eu tenho no coração, na alma, no espírito, no cérebro, acho que do meu primeiro fio de cabelo até o dedo do meu pé. Uma pessoa que eu conheci numa rodada de negócios, que eu tenho guardado comigo até hoje, porque você me deu aquele dia. Você me deu um marca-texto da empresa dela, daqui a pouco ela vai falar quem é. E é uma pessoa magnífica, porque eu tive o privilégio de participar desse projeto magnífico, que eu tenho todas as coleções. Tá faltando um, viu? Viu? Tia, tá faltando um vermelhinho que eu não tenho ainda, tá? 2, tá faltando 2, então. Eu preciso terminar minha coleção. Esse aqui eu faço parte como coautora. Esses 2 aqui eu amo, porque eu leio todos os dias. São livros, assim, gente, que transformaram a minha vida. Essa mulher não sabe, ela não tem noção do poder que ela tem sobre a minha pessoa.
ela me inspira, ela me dizem que, esse aí, esse eu não tenho ainda, né? Nem esse, peraí. Gente, sacanagem, né? Isso aí também já é demais. Não, tem que mandar pra mim. Bem-vindo, Eduardo. Olá, tudo bom? Esse aqui também, ó. Vou mandar para você. Eu acho que ela me transferiu para a sala errada. Eu tinha reunião com o Fernando. Eduardo. Não, só um momento, Fernando. Glenda, Eduardo, você transfere para a sala do Fernando, por gentileza? Eduardo, não tem problema, você é bem-vindo aqui também. Seja muito bem-vindo à Tarde das Mulheres, Eduardo. Já foi? Tadinho. Então, gente, essa mulher é um espetáculo. Estou me devendo 2 livros. Um deles ela vai contar o que eu fiz com aquele livro. Daqui a pouquinho ela vai contar, que eu não vou contar tudo, não. Mas é uma mulher que me transformou, porque eu não tinha noção do que era empreendedorismo feminino. Eu sempre trabalhei. Um dia eu vou contar minha história aqui no Tarde das Mulheres, aguenta aí. Mas em 2016, quando eu deixei a empresa que eu estava serviço há 20 anos, há 16 anos, na verdade, que eu trabalhava com essa mesma empresa, eu me senti perdida. Imagina eu encontrar essa mulher numa rodada de negócios, eu sentada do lado dela, não saber quem ela era. Eu cheguei lá e falei, oi, eu sou a Elisângela, eu sou cara de pau mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou cara de pau. E tinham 6 lugares, 6 mesas, né, no rodada de negócios. Eu sentei na primeira, estava lá a Kátia. E ela conversando comigo, falando isso, falando aquilo, eu assim, nossa, quem será essa mulher? Gente, nunca ouvi falar dela, tal. Não tinha essa noção. Tirei uma foto com ela, coloquei no meu Facebook, porque tudo que eu faço, eu tiro foto. Quem me conhece sabe, sou a rainha da internet, a rainha da publicidade. E aí, eis que eu tô chegando na minha casa, as pessoas atrás de mim, bom, você conhece a Kátia? Você conhece a Kátia? Você conhece a Kátia? Eu falei assim, gente, quem é essa mulher? A hora que eu entrei no site, que eu vi, gente, eu comecei a tremer. Eu conheço a Kátia. Aí eu falei assim, ele é um susto. E ela está aqui hoje para contar um pouco da história dela. Não é isso, Jô? Vou parar de contar, senão eu vou contar tudo e não tá certo. Jô, é com você, por favor. E pede ajuda aí na biografia dela, com essa mulher aí. Vou pedir mesmo, viu? Porque esse currículo aqui, ó... Um é o predileto e o outro é o preferido. Um deles falou assim, tá. Ela não sabe qual é o melhor, né? Entendi. Isso. A senhora não tem um currículo. O seu currículo é uma falta de educação. Eu amei quando ele falou isso. Então, vamos pegar só um resuminho aí, Jô. Verdade, vamos lá. Kátia Teixeira, mais conhecida como a KT, Caçadora de Tesouros. Adora conectar pessoas, fundadora do Grupo Amazing, temáticos educativos, pós-graduada em empreendedorismo pela FGV, gestão de pessoas e inovação pela USP. Empresária há 36 anos, escritora e instrutora de cursos e palestrante nas áreas de empreendedorismo. E tem alguns treinamentos internacionais. Aqui, Márcia, Kátia, eu vou pedir sua ajuda, tá? Porque, olha... Master Coach e analista de comportamento pelo Instituto. Pode completar aí, Kátia? Brasileiro de Coach, esse é nacional. Então tá. Community é internacional e o The Center of Body Language. Mas se você quiser esquecer, tudo isso pode, porque isso não representa o que a gente vai falar aqui. Tá bom, então eu vou pular para o ganhadora de prêmio no ano de 2019, Aliança Empreendedora, apresentadora de TV, idealizadora do projeto Incentivando o Empreendedorismo. Agora é que são elas. Bem-vinda, Kátia, é com você. Obrigada, salve, salve, tudo bem com vocês, Eli? Minha madrinha, né? Muito obrigada, olha que coisa, que um encontro nos gerou, né? Gerou essa amizade, esse carinho, da gente estar sempre em projetos juntas, né? Quantos projetos já vieram depois disso? Então, olha o poder da conexão real, da conexão que vem de coração para coração, né? Então, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar com vocês, parabenizar a Márcia. Eu confesso que eu conheço muito pouco do mundo feminino, apesar de falar para eles, né? E quando eu ouço você falar assim, eu fiquei paradinha aqui ouvindo, anotei um monte de coisa aqui, porque muito bacana a tua fala, viu? Parabéns. Bom, posso começar? Gente, ele pediu para que eu viesse falar um pouquinho da minha história, né? Que isso que era importante nessa tarde com mulheres. Então, eu vou falar do início de tudo. Minha mãe era costureira, o meu pai é alfaiate. Nós morávamos na periferia da cidade de São Paulo. Eu era uma menina pobre que tinha absoluta certeza que era rica, porque eu estudava nos melhores colégios, num dos melhores colégios da região.
e frequentava o melhor clube da região, que era o Acre Clube, porque a minha mãe costurava os uniformes desses lugares para que eu pudesse frequentá-los. Então, eu vivia das 7 da manhã até 1h da tarde na escola, cercada de meninas ricas. Depois de lá, eu ia para o clube, e no clube eu fazia balé, eu fazia tênis, eu fazia uma série de coisas de gente rica. E eu achava, então, que estava tudo certo na minha vida, né? E quer saber? Estava mesmo. O único dia que eu ficava triste na minha vida era quando meus pais brigavam. E por que meus pais brigavam? Porque na minha casa eu tinha duas pessoas muito diferentes. Eu tinha a minha mãe, que era capitalista, e tinha o meu pai, que era assistencialista. A minha mãe era o seguinte, o patrimônio da minha mãe eram 5 máquinas de costura. E a minha mãe estudou até a 4ª série do primário. Olha eu entregando minha idade, mas não faz mal. Ela estudou até a 4ª série do primário e ela fazia o seguinte, para trazer essas mulheres para costurarem para ela nessas maquininhas. Ela fazia 2 perguntas. Primeiro, se essas mulheres tinham um sonho. E segundo, se elas gostavam de aprender. Dizendo sim para essas 2 perguntas, a minha mãe empregava. E ao sentar na máquina, no primeiro dia que essas mulheres sentavam na cadeira em frente à máquina de costura da minha mãe, a minha mãe dava uma ordem. Ela dizia o seguinte, a partir de hoje você tem 6 meses para juntar um dinheiro e comprar sua própria máquina, porque eu não vou te segurar aqui o resto da sua vida. Você vai ser dona da sua própria máquina e vai costurar para outras pessoas, se não só para mim. Lembrando que a minha mãe só tinha a 4ª série do primário, ou seja, ela não sabia nada de RH, muito menos de alavancar pessoas. O meu pai, um banquinho, um violão, uma cervejinha, se tivesse tudo bem, um banquinho, um violão e 3 cervejinhas no mínimo, se não tivesse tudo bem, porque ninguém merece passar perrengue sóbrio. O meu pai, ele tinha um problema de alcoolismo, ele era um excelente alfaiate, mas ele era assistencialista. Todo mundo conhecia o Zé Reinaldo na favela. E se alguém se incomodar com esse termo, eu posso até mudar por comunidade, mas é que para mim realmente ele não me incomoda, né? O politicamente correto é quando nos afeta, a mim não afeta. E aí o que acontece? Meu pai tinha um patrimônio também, não era só a minha mãe. Meu pai tinha um Fusquinha branco, BI 2021. E, cara, esse BI 2021 mais parecia ambulância, perigo escolar, do que um carro para a gente passear no domingo para ir ver o avião, os aviões decolarem e pousarem lá em Guarulhos, né? Então, o que acontece? O meu pai, ele era o cara assim, alguém precisava ter filho? Não tinha, o SUS era meu pai. Zé Reinaldo, corre lá. Tinha alguma família passando muita necessidade? Meu pai sabia disso. E ele era o cara que ia angariar para levar alimento para esse pessoal. Chovia torrencialmente, ele lotava o BI 2021 4, 5, 6 vezes com criançada para levar para a escola e voltar. Esse era o meu pai. E quando ele chegava em casa, era a briga na certa, porque a minha mãe dizia o seguinte, bem, a gente aqui passando, precisando correr atrás das nossas coisas, e você ajudando as pessoas. E o meu pai dizia, calma, bem, quando a gente precisar, o governo vai nos ajudar. E eu cresci ouvindo isso. Meus pais brigavam também por conta da televisão. Naquela época só tinha uma TV em casa, né? Minha mãe queria assistir Jornal Nacional, meu pai queria assistir Chapolin Colorado e Pantera Cor-de-Rosa. Então também tinha briga aí, até no que eles queriam assistir na TV. E aí, gente, eu fui levando a minha vida, que era uma vida realmente muito colorida. Eu nunca tinha ouvido falar em insatisfação, em reclamação dentro da minha casa, né? Até quando eu completei 17 anos, o cara zen da cervejinha do violão teve um infarto fulminante e morreu assim, né? Rápido. E a minha mãe, que era a mulher que comandava tudo lá em casa, sem o menor problema, me disse o seguinte, você vai sofrer a perda, mas nada vai mudar na sua vida. Eu não vou permitir que nada mude na sua história, né? E, de fato, eu senti muita falta do meu pai, porque, é claro, né? Quem a gente prefere? Uma pessoa que põe você na rede, toca um violão, canta, ou uma que fala, vai lá, você tem que tirar 10, você tem que ir na escola, você tem que ser a melhor. E, então, é lógico, né, que eu gostava mais do meu pai do que da minha mãe. Porque ele me exigia muito menos. E tudo bem, passou. Só que depois de 4 meses e meio, gente, quando eu tinha 17 anos e meio, o seu Juscelino, motorista de um caminhão, ele tomou a iniciativa de, ao invés de bater em 5 carros que estavam parados no farol, porque o ônibus perdeu o freio, ele tomou a iniciativa e a decisão de subir em cima da calçada e atropelar uma única pessoa que estava no ponto do ônibus. Essa única pessoa era minha mãe. Quando ela chegou no hospital, a enfermeira Regina Maria também tomou uma decisão
Ela tomou a decisão de rapidamente fazer os exames que a minha mãe precisava, sem aplicar o teste alérgico dela. E naquele dia, minha mãe estava alérgica a iodo. Nós não somos alérgicos a iodo, nós estamos alérgicos a iodo. E a minha mãe estava alérgica. Ela perdeu toda a pele do corpo, todo o cabelo, as unhas, ela perdeu tudo. Ela ficou de bruço por conta que o ônibus pegou nas costas dela. E o médico disse o seguinte para mim, ele falou, Kátia, sua mãe não passou por um incêndio, mas ela está sofrendo como se ela tivesse tido queimaduras de 3º grau. E ali ele falou, eu não sei qual é a tua fé, mas se a sua mãe sobreviver, ela vai ser uma inválida. Então, eu preciso te dizer isso. Eu tinha 17 anos e meio, filha única, mimada, adoro gato! Ai, que lindo, que lindo! Cadê o meu? O meu tá dormindo, depois eu vou buscar ele. O meu resgatado da rua, estava vindo para cá, trouxe ele, faz 60 dias que está comigo, maravilhoso. Aí, o que acontece, gente? Eu me vi sozinha, né? Filha única, mimada, sob o signo de Escorpião, pobre que achava que era rica, tinha plena certeza que era. E ali, quando as coisas acontecem na nossa vida dessa forma, sabe que família adora meter o pitaco, né? A família adora dar um jeitinho de meter o pitaco. Comigo não foi diferente, meus padrinhos vieram lá e disseram o seguinte para mim, você vai vender todas essas máquinas da sua mãe, você vai pegar esse dinheiro e é esse dinheiro que você tem para viver agora. Só que eu lembrava da minha mãe tratando muito bem essas mulheres, essas costureiras, o meu pai, eles tinham muito esse negócio do acolhimento. E fiquei entre a cruz e a espada, e aí, claro, a gente tem que tomar uma decisão, e aquela foi a grande primeira decisão da minha vida. Eu só tinha 17 anos e meio. Eu vendi todas as máquinas da minha mãe, 5 máquinas. Peguei todo aquele dinheiro e paguei as pessoas que trabalharam para minha mãe. Eu nem sabia o que era fundo de garantia. Gente, eu era uma alienada, lembram-se? Eu era uma favelada que achava que era rica. Então, vocês imaginem qual era o meu nível de consciência para o mundo que eu vivia, né? E aí, passou, eu paguei, meu padrinho tinha razão, vocês acreditam? Eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. E ali eu tive um dos primeiros ensinamentos da minha vida. Quem tem razão, só tem razão. Quem não tem razão, tem uma série de possibilidades e oportunidades de fazer diferente, de fazer o novo e de fazer dar certo, né? E foi assim que eu fiz. Uma frase batia na minha mente, uma única frase batia na minha mente nesse momento, que era quem poderá me ajudar? E aí 2 respostas eram claras na minha cabeça, Chapolin Colorado ou o governo, né? As 2 informações que vinham dos meus pais. E eu falei, bom, o Chapolin Colorado no México está muito longe, eu vou procurar o governo. Naquela época não tinha celular, lá fui eu para as páginas amarelas, rodei as páginas e encontrei 2 escritórios do governo, um deles ficava mais perto da minha casa, e lá fui eu para a Câmara Municipal de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu achei que era um escritório do governo. Sabe quando você chega num lugar, bate na porta e entra? Era assim que eu achava que era o mundo, gente. Quando eu cheguei lá, era um prédio de 14 andares, lindo, enorme, todo envidraçado. Eu olhei para cima e falei, para onde eu vou? E, de novo, eu recebi os ensinamentos do meu pai, que eram aliciadores de menores, ele me fazia jogar no bicho. Então, ele falava assim para mim, joga essa graninha no 7, mas joga aí esse restinho no 13, porque se der tudo errado o 13, eu sei que vai acabar dando. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu vou para o 7º andar, se der tudo errado, subo eu para o 13º. Eu nem sabia se o prédio tinha esse número de andares, mas essa foi a estratégia que eu usei para chegar até o meu objetivo, que era chegar a um vereador. Quando eu saí do elevador, que eu olhei para o lado, eu vi na porta, assim, escrito, no 7º andar, né? Dr. Jamil Achoa. Foi na cabeça, o 7 na cabeça, doutor Jamil achou a quem? Achou a mim, sem dúvida, eu era a única naquele corredor, naquele momento, era muito cedo, e eu falei, então é com esse que eu vou conversar. Bati na porta, e uma moça muito bonita, Deise, minha amiga até hoje, uma morena alta, bonita, bem vestida, toda de nude, né? E falou, pois não, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada, e é o seguinte, meu pai sempre dizia que quando a gente precisasse que o governo ia me ajudar. Ela deu uma risadinha para mim, me entregou uma ficha, eu preenchi essa ficha, e lá fiquei eu na Câmara Municipal, sentada no corredor, por volta de 8 horas. E eu vi muita gente chegando, muita gente saindo, tomei muito café, que na Câmara Municipal, mais do que vereadores, o que existe lá são garçons servindo café, e tomei café, fiquei ouvindo as pessoas, e pela primeira vez na minha vida eu me deparei com reclamações, eu me deparei com insatisfações, eu me deparei com pessoas que estavam infelizes realmente nas suas vidas. E eu pensei comigo, como que eu vou poder persuadir o vereador a ajudar a mim e não essas pessoas? Bom, eu sei que deu 8 horas da noite, a Deise já tinha ido embora, estava eu lá sozinha, quando eu vi
2 homens de terno e gravata saindo do escritório. Eu falei, doutor Jamil, o senhor não vai me atender? Ele olhou para mim e falou, mas quem é você? Meu nome é Cátia, meu pai morreu, minha mãe foi atropelada. E é o seguinte, meu pai sempre disse que quando a gente precisasse que o governo ia ajudar. Só que tem uma coisa, meu pai nunca esteve aqui. Porque vocês são todos mentirosos, as pessoas reclamam de vocês ficam falando que vocês não estão, mas vocês estão. Vocês ficam falando que vocês não podem fazer, mas o povo diz que vocês podem. E ele me regalou o olho e falou o seguinte, olha, hoje eu não consigo fazer mais nada por você. Amanhã, 10 horas da manhã, esteja aqui. Lá fui eu para casa, gente, uma menina pobre que nunca havia repetido roupa até os 17 anos e meio. Toda sexta, sábado e domingo, minha mãe fazia uma roupa nova para mim. Só que eu era da época do New Wave. Levanta a mão quem é da época do New Wave. Pode entregar a idade aí, não tem problema. Obrigada, galera. Era B-52s, era rock and roll, era verde limão, rosa choque, laranjão. Era tudo que eu vestia. E, de repente, eu percebi que na Câmara Municipal de São Paulo só tinha preto, bege e branco. E eu falei, e agora? Como que eu vou amanhã para o meu primeiro dia de emprego? Comecei a mexer nas caixas da minha mãe, encontrei um conjuntinho, na nossa época usava, né, conjunto, calça de preguinho e terninha, não sei se vocês lembram, tudo listradinho de bege e branco, bege, é com esse que eu vou. Em algum momento da nossa vida, gente, quando as coisas estão indo muito bem, a gente pensa que é bacana cortar caminho, né? A gente adora pegar um atalho. Mal sabemos nós que se atalho fosse bom, não chamava atalho, chamava caminho. Eu quis pegar o meu primeiro atalho. Eu queria pegar um ônibus mais vazio e, para isso, eu tinha que correr, atravessar um posto de gasolina. E eu vi o ônibus descendo, eu queria correr, e naquela época os postos de gasolina não eram tão limpinhos como hoje, e eu escorreguei e caí. E aí, eu fiquei na moda da Câmara Municipal de São Paulo. Branco, bege e preto. Tudo preto aqui na lateral da graxa do posto de gasolina. E aí eu falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou para casa, me arrumo e chego atrasada e conto essa história para o vereador, que acredito que ele jamais iria acreditar, ou eu vou assim mesmo e chego no horário, naquilo que eu achava que era o meu primeiro dia de emprego. E eu fui assim mesmo. E quando eu entrei no ônibus, muitas pessoas sorriram para mim. E eu disse para elas, o meu primeiro dia de emprego, eu não podia chegar atrasado. Quando eu cheguei na Câmara Municipal de São Paulo, o segurança falou, quem é você? Meu pai morreu, minha mãe foi atropelada. Eu falei, não é isso que eu quero saber. O que você vai fazer aqui do jeito que você está? Eu falei, doutor Jamil marcou o horário comigo às 10 horas. E ele ligou e eu estava olhando aquele relógio enorme na Câmara Municipal, eram 3 minutos para as 10. E eu falei, eu não posso chegar atrasada, não quero chegar atrasada. Bom, segurança me deixou subir. Quando eu subi, o doutor Jamil já estava na porta. Falou, o que aconteceu? Eu falei, eu caí. Mas caiu aonde? No posto de gasolina, lá perto de casa. Ele, Cátia, por que você não foi se trocar? Porque eu não ia chegar atrasada no meu primeiro dia de emprego. Cátia, que emprego? Oi? Não. O senhor prometeu e para mim o senhor vai cumprir. Não tem essa. Foram 12 anos ao lado do Dr. Jamil Achoa. Ele foi a pessoa que me oportunizou uma vida diferente, sem dúvida nenhuma. Depois disso, claro, muita gente fala que eu tive muita sorte na vida, mas eu acredito que foram as decisões que eu tomei que fizeram toda a diferença. Nem todas as decisões foram corretas, eu me casei, né? Não, tô brincando. Sou casada, estamos juntos há 37 anos, são 26 anos de casados, eu tenho 2 filhos, o preferido e o predileto, né? São 2 meninos, foram 14 empresas no meu currículo, e 2 bem quebradas, e engraçado que coincidentemente, né? Eu não gosto muito dessa frase coincidentemente, e não foi coincidência, é claro, é a sincronia do universo, com essas 2 empresas foram as empresas que eu venci e que eu me tornei quem eu sou. Só que, gente, como ele virou para mim e falou assim, Cátia, eu quero que você venha falar dos perrengues. Então, bora lá, que perrengue é o que não falta na minha vida. O que aconteceu? Teve uma época que a gente estava assim, né, numa fase muito ruim por conta de uma série de decisões que a gente vinha tomando e que não estavam boas. Aquele dia eu acordei e eu chamo aquele dia de o dia mais feliz da minha vida, o dia mais importante da minha vida. Todas nós temos que ter nas nossas folhinhas os dias de muito perrengue que fizeram a gente virar chaves. Aquele dia foi um. Eu estava com uma graninha no bolso que dava para eu colocar de gasolina e visitar 2 clientes. Era isso que ia dar. Peguei meu carro logo cedo, coloquei de gasolina e aí eu fui para o banco. Naquela época o banco A cobria o cheque do banco B, cobria o cheque do banco C, cobria o cheque do banco A. Cobria o cheque do banco B, cobria o cheque do banco C, cobria o cheque do banco A. Era assim que a minha vida era. Fiz conta de um dos bancos, total perrengue, sem ter um dinheiro, um gato para puxar pelo rabo, tadinho dos gatos. Eu jamais faria isso. Mas o que eu quero dizer é, não tinha nada. E naquele dia, 10 horas da manhã, eu tinha um cheque sendo devolvido 2 vezes.
E isso, naquela época, sujava. Hoje as minhas mentorandas falam, não, tá tranquila, eu tenho 7 dias, 10 dias até ir para o Serasa. Falei, como? Na minha época, ia para o Serasa ali, ó, na hora, não tinha tabu. E o meu nome já estava sujo. E aí eu falei, fui no banco, falei para o gerente assim, falei, Henrique, tudo bem? Olha, eu tenho 3 cheques caindo na conta, mas esse aqui eu preciso que você pague, porque ele está sendo devolvido pela segunda vez. E ele olhou para mim numa segunda-feira de manhã, banco lotado, ele falou, hoje eu não vou poder te ajudar. Aí eu falei, Henrique, deixa eu te explicar. São 3 cheques sendo devolvidos, tudo uma vez, só que esse aqui está sendo devolvido 2 vezes, você não precisa pagar o outro, depois dos outros eu vejo, mas esse você precisa pagar, porque se você sujar o meu nome, se você sujar o nome do meu marido, você vai acabar com a nossa vida, você vai destruir a nossa vida. E ele olhou para mim e falou, hoje eu não vou conseguir te ajudar. E aí, num ato de desespero, plena segunda-feira pela manhã, no Banco Econômico, eu posso falar o nome porque ele já fechou, de outros bancos eu não posso falar, porque outro dia fui convidada para palestrar para um banco grande. Quando eles viram que eu falava nas palestras o nome dele, que eu fiquei devendo para eles, eles cancelaram minha palestra. Eu não falo mais para não correr esse risco mais. E aí, o que acontece? Eu peguei e ajoelhei no pé do gerente, agarrei a perna dele e disse, não faz isso comigo, porque você vai destruir a minha vida. Neste momento, o silêncio que está na sala foi o mesmo silêncio que se fez naquele banco pequenininho. Muita gente olhando para mim. Algumas delas com vontade de ajoelhar também, eu tenho certeza, as que tinham vergonha na cara e não fizeram. E o Henrique ficou muito desconcertado, ele ficou muito... Era visível como ele estava, muito desconcertado. Ele me levantou e, ao me levantar, ele disse a seguinte frase para mim, Kátia, hoje eu vou cobrir seu cheque. Ufa. Mas a partir de amanhã eu não cubro mais nada. Já estou tirando o limite da sua conta e já estou tirando o limite do cartão de crédito. Acabou para você. O jogo acabou para você. E naquele momento veio uma frase do meu tio dizendo que se eu não ficasse com o dinheiro das máquinas, que a vida ia ser muito difícil para mim. Ele me remeteu exatamente para aquele lado. Mas como ele havia pago o cheque, meu objetivo principal bem definido era aquele. Quem é Mastermind sabe do que eu estou falando. Corri, peguei meu carro, peguei as crianças, levar para a escola, peguei as crianças, pus dentro do carro. E vocês não sabem, gente, na época não tinha influencer, blogueirinha, mas eu era uma influenciadora. Todos os oficiais de justiça da Zona Norte me perseguiam, me seguiam lá pela minha região. Eles queriam de todo jeito uma assinatura minha, não tinha como. E quando eu cheguei na escola para deixar meus filhos, tinha lá um seguidor meu que disse o seguinte, eu vim buscar e aprender o seu carro. E eu falei para ele, mas aqui, naquela época tinha um programa bem conhecido que chamava-se Aqui e Agora. Foi isso que ele me respondeu, ele falou isso, aqui e agora. E para quem não sabe, nem nunca teve um carro apreendido, eu desejo que isso não aconteça com vocês, não é só ir lá e pegar meu carro e ir embora, não. Eles precisam fazer você passar vergonha mesmo. Você tem que esvaziar o carro. Eles têm que preencher uma ficha toda que eles já sabem, mas eles preenchem na sua frente. E aí eu pedi para o porteiro, falei, você me arruma um saco de lixo? Porque eu tinha que esvaziar o meu carro não podia ir com as coisas que tinham dentro. E você imagina uma empreendedora vendedora, eu tinha tudo dentro daquele carro, né? Resto de maçã, resto de papinha, nota fiscal. E o tempão que o computador estava pedindo, eu não sabia onde estava lá jogado embaixo do banco. Comecei a recolher tudo, pôr naquele saco de lixo. E o meu filho virou para mim e disse o seguinte, o meu preferido. Ele falou, mamãe, nós vamos ficar na escola? Eu falei, claro que sim. Falei, então pode deixar que hoje eu levo o Nicolas para a sala de aula. E ali eu percebi que o meu filho, com 3 anos e meio, estava tomando decisões e tendo que fazer funções que diziam respeito a mim. E eu não tinha R$1 no bolso. Meu carro em cima do guincho. Uma série de mães e amigos dos meus filhos me olhando, sorrindo para mim. E eu fui a pé para minha empresa, porque eu não tinha nem como pegar um ônibus. Eu, aquele saco de lixo, andando até a minha empresa. E quando eu cheguei na minha empresa, o meu marido também não tinha passado um bom dia. E ali nós decidimos que nós não íamos mais conjugar o verbo perder, fracassar, dever. A gente ia começar a conjugar novos verbos. Isso é uma decisão que a gente toma. Porque, gente, existem algumas coisas que a gente não controla. A gente não controla as intempéries do tempo, ok? Se começar a chover agora, a gente não tem como controlar.
A gente não controla os sentimentos do outro. Eu posso estar falando para vocês aqui, para umas pessoas eu posso estar sendo extremamente agregadora e para outras pessoas eu posso não estar representando nada. E isso foge do meu controle. Não importa com quais palavras eu viria aqui falar, porque isso foge do meu controle. E existe outra coisa que foge do controle da gente, que são o que as pessoas pensam, falam ou fazem. Se eu tivesse acreditado verdadeiramente que aquelas pessoas estavam rindo de mim e não sorrindo para mim, como o ônibus, como a Deise que me atendeu, ou como a mãe daqueles amigos dos meus filhos que viam meu carro subir no... Eu talvez não tivesse ido aonde eu fui. Eu não tivesse chegado onde eu cheguei. A gente tem que parar de pensar no que as pessoas estão pensando sobre nós. Muito mais importante do que isso é o que nós estamos pensando sobre nós. A gente tem a nossa autoconsciência. A autoconsciência é eu sei exatamente o que eu penso, por que eu penso e sei o que as pessoas pensam que eu penso. Não é fácil ter autoconsciência. A gente precisa ter autoconhecimento, entender no que nós temos, quais são nossas habilidades únicas. Eu tô cheia de haters por dois motivos. Primeiro, porque eu não gosto da palavra empoderamento feminino. Eu gosto da palavra apoderamento feminino. Apodere-se do que você já é. Apodere-se das habilidades que você tem e depois empodere-se, porque o poder na mão de pessoas erradas pode ser cruel. Então, apodere-se, reconheça-se. Quais são suas habilidades únicas? Outras coisas que a gente tem controle, que a gente reclama. Quando eu agarrei aquele gerente e falei, você vai destruir a minha vida. Quem estava destruindo a minha vida financeira era o gerente, gente? Ou era eu? Isso é um controle nosso. Se a sua vida financeira não está como você gostaria, é um controle nosso. E a autorresponsabilidade é nossa. Se você não tem agenda para fazer o que você quer fazer, a autorresponsabilidade sua. Ser dona da sua agenda. Ser dona do seu nariz. Se você não tem o conhecimento que você gostaria de ter, o patrimônio intelectual que você gostaria de ter, a responsabilidade dos lugares onde você está frequentando e das pessoas com as quais você está caminhando é responsabilidade sua, não de mais ninguém. Então é muito importante quando a gente toma para nós, o que é realmente de poder nosso, daquilo que a gente pode conseguir. E aí, claro, gente, eu estou terminando aqui, eu não sei quanto está meu horário, se alguém puder me dizer quanto tempo mais eu tenho, só para eu entender. 6 minutos. 6? Vou tentar contar quando eu fiquei rica, porque eu acho que vale a pena. Afinal, eu vim da favela e eu acho muito importante dizer aonde eu cheguei, porque eu gosto de dinheiro. E se você é empreendedor, empresário e não gosta de dinheiro, você precisa mudar de profissão ou de olhar, porque empreendedor tem que gostar de criar dinheiro. Empreendedor não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o carinha que está lá no farol pedindo dinheiro e você entrega, você está doando, ele está ganhando. Empreendedor cria dinheiro. Então não diga mais, eu ganho dinheiro. Você não ganha dinheiro, você cria dinheiro. Você cria oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo. Um belo dia, eu recebi um telefonema do Banco Goldman Sachs. O Banco Goldman Sachs, visionário, já entendeu que as mulheres no empreendedorismo, elas fazem toda a diferença do mundo. Em 2008, eu recebi um telefonema e o Banco Goldman Sachs queria 10 mil mulheres no mundo. Eu pensei que fossem 10 mil por mês, 10 mil por ano, mas não. Eram 10 mil na história do Banco Goldman Sachs. Qual era o objetivo deles? Que a gente dobrasse o número de funcionários e triplicasse o faturamento. Eles queriam 10 mil mulheres milionárias no mundo que de verdade modificassem seu entorno. Quando eu recebi o telefonema deles, eles disseram, oi, Kátia, você modifica o entorno. E eu falei para ele, moço, o senhor ligou errado, eu vendo brinquedo. Eu não tinha nem noção do que ele estava falando. E aí ele falou, não, você modifica. Em 1990, eu empreguei mais de 80 mulheres com AIDS. No Amazing Boss foram mais de 800 jovens de favela. Eu nunca empreguei ninguém que tivesse certificação de formação. Por isso, quando alguém estava falando sobre o meu currículo, isso veio sim e agrega. Ah, cara, tá falando para o povo não estudar? Estuda todos os dias. Depois que você estudou, estuda mais um pouco. Não é isso. Mas não julgue uma pessoa por aquilo que ela ainda não sabe. Julgue uma pessoa por o caráter que ela tem, pelo desejo que ela tem de crescer, pela vontade que ela tem de ser diferente, pela vontade que ela tem de trocar a condição na qual ela está para ter uma situação e tomar uma decisão para ser diferente. E foi essas pessoas que eu oportunizei. Foram mais de 800 jovens. E aí eu entendi que sim, que eu era uma empresária que modificava o meu entorno. Quando eu entrei para o 10 mil mulheres,
Nós somos, no Brasil, 286 mulheres só, 10 mil no mundo, e eu tenho muito orgulho de ser uma das 10,000 women da Goldman Sachs. Isso me traz muito orgulho. E é o meu principal negócio, né? Que também me deu capa da Veja, capa do Estadão, capa da Folha, mas de tudo isso que aconteceu, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. De tudo que eu aprendi, de tudo que eu estudei, tem um exercício que eu gosto muito de praticar. É um exercício que, quando praticado, ele realmente faz com que a gente se sinta melhor. É um exercício que eu aprendi na física quântica, e foi muito engraçado quando começou tudo isso, de pandemia, né? E de repente, a gente ter que ir para o online e... Opa, é só um pouquinho. Desculpa. E aí, gente, o que eu estava falando para vocês, né? Quando eu vim para esse mundo, eu achei que eu não fosse conseguir verdadeiramente voltar a palestrar como eu palestrava. Voltar a trazer emoção para as pessoas que me ouviram. Então, eu já quero dizer para vocês que nós vamos conjugar 4 verbos. Eu quero que vocês conjuguem esses verbos comigo. O primeiro verbo é o verbo agradecer. Vamos acordar todos os dias, os 30 primeiros minutos. Os 30 primeiros minutos do dia, saibam, eles são muito importantes porque ele vai determinar, teu cérebro vai entender exatamente como vai ser o seu dia diante somente desses 30 minutos quando você acorda, o que você fez. Agradeça tudo que você puder agradecer. Kátia, minha vida não está boa nesse momento. Agradeça o passado. Agradeça o bolo da vovó. Agradeça aquele tombo de bicicleta que alguém te socorreu. Agradeça um beijo da mamãe quando você mais precisou. O segundo verbo é declarar. A gente tem por hábito declarar aquilo que a gente não quer. Eu não quero mais essa casa, eu não quero mais esse emprego, eu não quero mais esse marido, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais filhos que vão mal na escola, eu não quero mais. E o nosso cérebro não entende a palavrinha não. Então, o que você está fazendo é clamando 2 vezes por algo que você não quer. O que você quer? Pegue micrometas. Todos os dias faça micrometas para você. 2 ou 3 para você realizar. E a primeira delas, para ajudar o teu cérebro a entender que você já fez alguma coisa, arrume a sua cama. Mesmo que você tenha alguém que faça isso para você, não permita que façam isso para você. Você dormiu ali, arrume a sua cama. Primeira tarefinha, o teu cérebro já vai entender que você fez algo naquele dia, que você realizou uma ação. Depois disso, gente, vem a soberba, né? O solicitar. Ser soberba não está na moda. Nós estamos no mundo colaborativo, né? A teoria Dunnett está bem aí para dizer isso para gente. Você tem uma bicicleta parada na sua garagem, cara, empresta para o seu vizinho, né? Teoria Dunnett, quem não conhece isso ainda, é bom e importante vocês lerem sobre isso. Amsterdã já está aplicando isso com muita agilidade, a Alemanha está aplicando, isso vai chegar para a gente ainda bem. Nós estamos vivendo minimalismo. Peça ajuda. Nós somos entes sociais, nós não somos antissociais. A gente gosta de estar perto e de ajudar. Quando você precisa, solicite ajuda. Com certeza, alguém vai te ajudar. É muito importante que a gente tenha uma relação bacana com o dinheiro. Dinheiro e felicidade nada tem a ver. Assim como cães e gatos, quando nós nos comparamos, que injusto. O cachorro abana o rabo e pula em você, porque essa é a forma dele de amar. O gato se esfrega pelas tuas pernas, ele entorta o rabinho no início, ele passa o rostinho em você. Essa é a forma dele amar. Vamos parar de julgar, não só os animais, mas a nós mesmos. Nós temos formas diferentes de amar. Então, quando a gente pede ajuda, o outro vai nos ajudar com a forma que ele tem de amar. Ninguém entrega o que não tem. O dinheiro, gente, te dá velocidade. Velocidade para você seguir além, para você contratar melhores funcionários, para você fazer com que sua empresa cresça e não só funcione. Sua empresa está funcionando ou está crescendo? Ela tem que crescer, e para crescer você tem que estar fora dela. E para você estar fora de sua empresa, você precisa ter dinheiro. Vai te dar liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Então, solicite. E por fim, doe. Kátia, está muito difícil doar nesse momento, eu não tenho nem para mim. Ah, quanta coisa a gente pode doar. Quanta coisa a gente pode doar. Tira a máscara, dá um sorriso para alguém. Ah, sei, tá lá na rua, põe de novo, sabe? Dá um sorriso para alguém. Você viu um post de uma amiga não muito legal no Facebook?
vai lá e chama ela e fala, amiga, o que está acontecendo? Posso te ajudar? E tem uma forma muito rica de abraçar. Eu queria que vocês fizessem esse movimento comigo, ó. Abram bem os braços, assim, ó. Abram bem os braços. Eu sei que é um movimento que o nosso cérebro, quando a gente faz esse movimento, os neurologistas, eles dizem o seguinte pra gente. Nessa hora, o nosso cérebro tá fosforescente, que nem anos 80. Tá tudo assim, ó. Verde, limão, laranja, porque ele tá esperando que a gente vai fazer um movimento, gente, que tem cura, um movimento que cura. A física quântica diz que esse movimento aplicado por 20 segundos cura a alma de alguém. Nesse momento, a gente não está podendo abraçar uns aos outros, mas está o momento da gente se acolher, da gente se abraçar, da gente se perdoar, da gente se respeitar. Então, abracem-se. Dê um grande abraço em você mesmo. E diga o quanto você merece ser feliz, o quanto você merece sim ir além, o quanto você merece ser frágil quando for necessário ser frágil. Não tem problema nenhum ser frágil. Brené Brown disse, né? E diz que o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fragilidade. A gente tem que mostrar um pouquinho da nossa fragilidade. Eu quero dizer para vocês, todos os projetos que eu faço com mulheres, ele vem dessa história que eu não vivi. Eu nunca fui uma mulher que foi cerceada pelo meu namorado, pelo meu marido. Eu fiz o que eu se virar para ele agora e falar, vamos vender gelo na Groenlândia, ele vai perguntar para mim, como você quer a forminha? Ele nunca me cerceou para que eu estudasse nem fizesse nada que eu tinha desejo. E ali eu conheci um mundo de mulheres muito diferentes. Mulheres violentadas, mulheres que são abusadas, psicologicamente, financeiramente, que são abusadas. E hoje eu tenho uma ONG, o Lar de Solidariedade Social, onde a gente resgata essas mulheres. Hoje elas estão em número muito maior. Hoje elas estão aprisionadas. Eu tenho vários projetos para mulheres, os livros Faz de Mim Você Procura, maior coletânea de histórias de mulheres empreendedoras do mundo, conta histórias de mulheres que chegaram lá. Né? Eu tenho o programa de TV, Agora Que São Elas. Eu tenho 18 mulheres, eu vou levar empreendedores para a mulher do sertão, que ninguém conhece, que ninguém quer saber, nem Sebrae, nem Associação Comercial. Ela planta cana, nem sabe por que planta cana, né? Então, a gente vai lá e ensina que agro é bom, agro é pop, agro é tech, e ela sai de lá falando, eu sou uma empreendedora do agronegócios. Olha que lindo isso. Ela leva os filhos para a universidade e ela fala, eu sou só uma plantadora de cana. Como assim? Né? Então é isso, gente. Quero dizer para vocês, agradecer primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar com mulheres, é sempre muito bom poder falar para mulheres. Esse é o meu objetivo, o meu legado, e poder estar com a minha madrinha querida, Eli. Muito obrigada sempre por todas as oportunidades que você me deu até hoje. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Viu, Márcia? Sensacional tudo que você falou. Como eu te mostrei aqui, anotei bastante coisa. Gratidão. E eu estou sempre à disposição de vocês, viu? Eli, acho que era... Espero que tenha sido isso. Tenha querido. E eu estou por aqui. Eli, antes de você falar alguma coisa, Kátia, eu vou aproveitar o seu gancho e você pediu para fazer as palavras. Eu vou começar com a minha. Eu quero agradecer a 3 pessoas. Uma já saiu e me pegou num momento muito difícil da minha vida e me colocou onde eu estou agora, como profissional. E 2 pessoas que estão presentes nessa sala, tem mais 3, a Márcia e a Eliane, que me mostraram que a gente é capaz, sim, de mudar quando a gente deseja. Elas me direcionaram para o caminho que eu estava perdida. Então, a elas, o meu eterno agradecimento. Su, você não está aqui, mas vocês fizeram a minha vida muito diferente. Como você falou, a gente precisa querer. Se te dá um tapa, faça uma coisa e bola para frente que a coisa funciona. Então, meu agradecimento começa aqui. Agradeci hoje, mas hoje, verdade. E a 4ª pessoa é a Elisângela. Está me proporcionando nesses 2 projetos que a gente começou, um universo que eu sempre amei. Obrigada, Elisângela. Muito agradecida por me dar essa oportunidade. Ô, Jô, eu só estou multiplicando aquilo que eu aprendi com a Kátia. A Kátia, toda a vida, ela sempre falou pra gente nas nossas palestras, eu fiz mentoria com ela, e ela falou, conhecimento você não tem que guardar para você, conhecimento você tem que multiplicar, você tem que trazer as pessoas perto de você. Existe uma frase, Kátia, que eu vou contrapor agora alguns coaches, algum master coach, que falam que você é a média das 5 pessoas que você convive. Eu discordo disso. Eu sou a média das 50 pessoas que convivem comigo. Eu sou a média das pessoas que convivem comigo de acordo com o meu projeto, de acordo com aquilo que acredito e que a gente chega junto. Tem uma frase da Kátia que eu uso em todas as minhas palestras,
que eu uso mesmo sem, tipo, assim, sem não receio. Ela sempre fala que o empreendedor é aquele que acorda, levanta desempregado todos os dias. Depois que eu aprendi isso com a Kátia, eu entendi o que é isso, a minha vida mudou. A minha vida mudou de forma que se eu era um foguete, hoje eu sou mais que um foguete. Se eu antes eu almejava o céu, hoje eu almejo o universo. E se for o universo, vai pagar para as galáxias. E você, Jô, faz parte desse projeto. E a Kátia sabe, ela sabe que ela me conhece profundamente, ela conhece a minha história, ela conhece minha família. A gente se conhece de família mesmo, de sentar, tomar café, comer bolo. Entendeu? Então, assim, não é a Kátia Teixeira que eu conheço, assim, que eu falei para vocês. Quando a gente traz para o Tarde das Mulheres, é isso, gente. É essa emoção. É entender que a gente chega lá, se a gente acreditar, se a gente agradecer, se a gente declarar, se a gente solicitar e se a gente doar. Então, eu dou meu tempo para você, Jô, porque eu sei da sua capacidade, eu sei onde você pode chegar, você pode ultrapassar várias barreiras. E essas mulheres que estão aqui, Márcia, Eliane, a Su que saiu, eu tenho certeza que ela transforma mulheres, mas a gente não percebe isso, a gente não sabe disso. Por isso que a gente tem que declarar mesmo. Eu declaro hoje que a Kátia é uma das minhas fadas madrinhas. Certo? Assim como a Márcia, a Eliane, a sua fada madrinha, e graças a Deus, muito obrigada por ter me colocado como sua fada madrinha. A declaração de amor tem que ser dada assim mesmo, o elogio tem que ser ao vivo e em cores. Então, gente, o programa segue. Alguém quer fazer uma pergunta? Que eu tenho um monte de internauta aqui, mas pode declarar vocês agora. Eu queria fazer uma pergunta. Você não falou o que aconteceu com a sua mãe. E eu fiquei curiosa. Muita gente me pergunta isso. A minha mãe dança todos os bailes que podia até chegar a quarentena. Ela dançava praticamente todos os dias. Então ela não ficou na cama? Saiu da UTI, ela ficou mais de 6 meses na UTI, virada de bruços, sem poder virar. E quando ela saiu da UTI, a primeira frase, quando o médico perguntou para ela assim, Eleni, o que você quer? Entendendo que ela fosse pedir alguma coisa para comer, porque ela ficou alimentada por sonda durante muito tempo, ela falou, sabe aquele pauzinho que vai enroladinho com uma gaze, onde muita gente me deu água com aquele pauzinho? Eu quero produzir aquele pauzinho em troca para o hospital, por tudo que vocês fizeram por mim. E o médico falou, o que é isso, Eleni? Ela falou, eu preciso trabalhar. Você é minha mãe. Poxa, que linda, hein? E ela ficou sem as máquinas dela, coitada. Ela nem ligou. Que ótimo. Nem ótimo. Nem ligou. É desses tombos que a gente tem que aprender que a vida é diferente, né? E os valores, né? Como os nossos valores, aquilo que Exatamente. É importante para hoje, pode não ser. A pandemia fez isso, né? Você olha para dentro da sua casa e você fala, será que eu precisava de tudo isso que eu comprei? Ou será que eu Exatamente. Com tanto menos? Porque antigamente você, como eu não passava em casa, só final de semana. Eu saía às 7, chegava às 8. Hoje eu passo o dia inteiro, entendeu? E aí eu falava assim, nossa, para que comprei isso? Que utilidade, entendeu? Então hoje o meu menos é mais, entendeu? Eu moro numa casa muito grande mesmo, tem mais de 800 metros quadrados, mas na pandemia eu escolhi passar aqui, ó. Aqui não tem nem 80 metros quadrados, mas olha a vista. Que horror! Que horror de feia! Eu tô no meio do mar. No meio do mar, literalmente. O meu apartamento fica no meio do mar. Não é a beira-mar, nem nada. Eu preferi vir para cá. Pequenininho o apartamento, 80 metros quadrados, mas eu preferi escolher essa vista. Se eu tinha que olhar para a minha vida nesses 100, eu pensei que fossem 40 dias, viraram 100, e fosse a melhor vista que eu pudesse ter com as pessoas que eu mais amava. Então, aí você começa a perceber que nem tudo é necessário. A gente começa a mudar um pouquinho, né? Eu acho que a minha mãe, quando sofreu aquilo, ela percebeu que nem tudo era necessário. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Aproveita. Eu tenho que agradecer. Caiu a internet agora, eu estou tentando voltar lá na página, não tem problema. Mas está sendo gravado, viu, Kátia? Pela sua história, cara, adorei. E se precisar de pessoas para trabalhar no sertão, eu me coloco. Legal. Minha mãe e meu pai são do sertão e eu sou louca por aquele lugar e eu conheço aquela realidade, assim,
como ninguém. Você entende, né, Márcia? Eu entendo muito, assim. E assim, eu passava férias lá, já morei na Paraíba, e eu posso falar que tem muito potencial Muito. econômico e de realização, só que a gente precisa apoderar essas mulheres. É isso mesmo. Então, me coloco à disposição, porque eu acho que é uma das minhas metas de vida, é poder ajudar as mulheres do sertão. Assim que as portas abrirem, eu te chamo. Para Maravilha. ser uma palestrante on the road. Porque pega a truck van e, ó, pernas para quem a gente quer. Eba. E é por realidade, viu? A mulher paraibana, ou a nordestina no geral, eu sou paraibana de Campina Grande, como a Sueli também, a Ali, elas não têm medo de mais dificuldade que elas passem, se mostrar uma coisa, elas se agarram naquilo e vão embora. Você vai ter grandes mulheres do seu lado, independente do muito médio e pouco conhecimento, mas são mulheres que vão estar com você e vão te dar o melhor que você puder passar para elas, vão duplicar, tenho certeza, Kátia. E a Marcinha sabe disso, que já vem de lá, né? Mas lá realmente, não menosprezando as outras regiões, é que assim, em virtude das situações que muitas passam lá, eu estou falando com propriedade porque conheço que sou de lá, né? Não sou de outras regiões. A gente vê muitas dificuldades e elas superarem as dificuldades, né? Não se deixarem abater pela dificuldade, né? Então vai ser projeto... A gente tem água encanada e a gente acha que isso é muito normal, mas nem 30% do Brasil tem água encanada. O futuro é o natural, né? A gente vai voltar, acho que a gente está sendo forçada a voltar a esse estilo de vida minimalista, né? Porque a gente não precisa de metade do que a gente tem. E aí você chega no Nordeste, assim, e vê, e assim, isso é uma realidade que está presente em mim há muito tempo, há muitos anos. Porque quando eu era adolescente, que eu ia passar, os meus avós moravam no sítio, que eu ia passar o fim de semana com eles, ou umas férias, eu lembro de levar docinhos para as crianças que moravam lá no sítio. E eles ficavam me esperando no portão da casa do meu avô. Então, é muita necessidade. É muita necessidade. E também é muita vontade. Então, tem muita necessidade, mas também tem muita vontade de realizar. Então, a gente já tem projetos no Nordeste. Eu sigo uma moça que ela tem oficinas de costura lá na Bahia e ela dá aula de empreendedorismo para mulheres. Que legal. E é muito interessante porque elas querem. E elas têm potencial econômico assim absurdo, né? E é muito interessante de ver, e eu tô vendo cada vez mais pessoas despertando para olhar para aquela região, né? Elas nem sabem o tamanho da fatia do PIB que elas geram. Né? A gente olha essas grandes empresas, claro, mas as grandes empresas elas fomentam o nosso PIB, mas elas pegam todo o lucro e, em geral, vão aplicar fora do nosso país. A importância do pequeno e médio empreendedor é que ele tem o lucro que ele tem, ele aplica dentro do próprio país. Ele faz o dinheiro girar nos seus entornos, e isso é que é importante, por isso que o PIB cresce, né? Não para quem pega o dinheiro e vai aplicar lá fora. Então, tudo bem, eu não estou aqui recriminando os grandes players que fazem isso no mercado, entendo que é uma mentalidade mesmo, conforme a gente vai subindo patamares e subindo novas esferas e novas montanhas, o nosso mindset vai modificando. Mas o que eu quero dizer é que, para quem está na base, ela precisa entender da importância que ela tem dentro do nosso país. Porque se ela já faz isso sem saber, sabendo, o desejo ainda fica maior. Muito bem, mulher. Deixa eu agradecer alguns internautas aqui. A gente caiu na internet, mas aqui a Ana Elvira Aparecida, a Regiane Patrícia, a Jennifer Ferreira, a Ednete, a Soraya Constantino, que entrou na sala com a gente agora, a Irani Ribeiro, a Nigéria do Carmo. Nigéria, muito legal ver você aqui com a gente. Bem bacana. Tivemos hoje duas palestrantes assim, espetaculares. Márcia Abreu falando sobre empreendedorismo feminino e Kátia Teixeira falando de conexões, mas trazendo alusão à vida dela. E é esse o intuito do programa, contar realmente a coisa como que acontece aqui e agora, o ver, entender que esse termo empoderamento, que eu também não sou muito chegada, agora eu aprendi mais uma coisa com a Kátia, que é o apoderamento, e eu acho que a gente faz isso com muita maestria,
E eu falo isso, nós temos muitas mulheres aqui na equipe que vêm para palestrar com a gente, que é do BNI. E as pessoas pensam realmente que é um mundo muito masculino. Ele é masculino, mas as mulheres estão tomando posse. A gente está tomando corpo dentro do BNI. A gente entende que mulher, ela também gera todo o negócio. Vem a Kátia como exemplo, gente. Está aqui na frente, chegou e falou. O Aníbal, eu conheço o Aníbal pessoalmente, graças a Deus, e vender gelo na Groenlândia. Eu fiquei imaginando o cara ainda perguntar para ela quais são as forminhas que você quer. Porque acredita. Sabe, é o marido que apoia, que tá ali, igual o meu esposo também. O esposo falou assim: eu vou fazer um programa. Eu falei para ele: eu sou apaixonada pela Caixa, tem um programa de televisão que eu não consegui participar ainda, que eu adoro, que são elas. Eu queria estar lá, minha avó queria conhecer o programa, ver como que era, mas não vou ter oportunidade. Claro que vai. E eu acho fantástico. Aonde você quer chegar? Sabe, o que eu quero? Faça o seu planejamento, gente. Trabalhe a sua missão, sua visão, seus valores, mas não só na parte corporativa. Faça missão, visão, valores para a sua vida. Nós temos aqui em casa. A minha filha, ela tem a meta dela para daqui 2, 5, 10 anos. A gente vai viver tudo isso? Deus que sabe. Mas a gente tem que planejar, a gente tem que sonhar. A gente não pode deixar parar. Você sonhou, realizou? Busca outro sonho. Faz outra coisa. Vai se doar, então. Vai fazer um trabalho voluntário. É o trabalho que a gente faz, não é isso, Jô? A gente faz nosso trabalho voluntário. Amanhã eu tenho uma palestra para dar de formação de música. A gente tem que se doar. Isso é a lei do retorno. Vai e vem. O que você planta, você colhe. Então, toma cuidado com o que você planta. Toma muito cuidado com o que você planta. Na hora da colheita, você não pode reclamar, porque você está colhendo o que você realmente plantou. Estou muito feliz aqui com vocês duas. Alguém mais quer fazer alguma colocação, algum dado, alguma coisa? Falem agora. Eliane? Não, excelente. Hoje à tarde foi de arrasar com Márcia e Kátia. Muito bom, muito aprendizado. E eu sempre falei para as meninas, tanto para a Jo como para a Márcia, que eu também nunca gostei desse termo empoderamento. Não sei, nunca mexeu comigo. Eu sempre falei com elas, eu não gosto dessa coisa de empoderamento feminino. Tá? É totalmente diferente. Empoderamento realmente é o nosso trabalho, é mostrar, é expandir a consciência das pessoas, é a autoconsciência que leva a gente para onde a gente tem que ir, né? É ser a gente mudando o mundo. E é isso, o grande trabalho que a gente vem fazendo com todos que chegam até a gente, trabalhando realmente essa autoconsciência, porque não é o que aconteceu comigo, mas é como eu olho para aquilo que aconteceu comigo. Né? E aí eu consigo extrair de mim os recursos. E ter pessoas que, ao nosso lado, que extraem esses nossos recursos, maravilhoso, maravilhoso. Eu também tenho muitas pessoas na minha vida que ajudaram muito a extrair os meus recursos, mostrar que eles estavam aqui dentro. E aí a gente vai podendo fazer essa corrente do bem, que quando a gente vai realmente mudando, a gente vai trazendo mais pessoas junto com a gente. Então, eu agradeço. Trazer pessoas... Obrigada, Eliane. Trazer pessoas que você seria. Eu, ao longo do caminho, aprendi isso. Como ele disse, da média das pessoas que você caminha, podem ser quantas forem, não precisa ser a média das 6. Mas você precisa estar andando com pessoas que você seria. Kátia, então você está dizendo que eu tenho que andar com pessoas que pensam como eu? Não, mas que têm os mesmos valores e princípios. Porque vai chegar num dado momento que você vai ter que negociar o seu inegociável. E aí, minha amiga, quando você estiver na fase de negociar o seu inegociável, fica de olho porque você está indo para um caminho completamente diferente que o seu. Né? Você está remando contra o seu rio. A física quântica, eu sei que tem gente que não gosta, mas a física quântica diz que quanto menos energia você gastar para chegar no seu objetivo, melhor. E a física quântica trabalha com tempo, a escassez do tempo. Então, quando você está remando no seu rio, reme no seu rio e fica olhando para o barquinho do lado e vê quem está remando com você e fala, opa, que bom que você está indo pelo mesmo caminho. Não fica olhando para o barquinho que está indo contrário, remando contra. Seja o mestre do seu mar. Seja o mestre do seu mar. Veja quais são os seus princípios e valores e siga esses princípios e valores. Nada vai valer a pena. Se você abrir mão de qualquer um deles, você pode atingir algum objetivo. E em algum momento vai bifurcar e você vai ver que não valeu a pena. Tá? Então, siga o rumo do seu mar.
né? Não é que você vai ser Maria, vai com as outras, você se posicione. Aí é uma coisa, ficar em cima do muro. Seguir o rumo do seu mar é congruente, a palavra é congruência com o que você pensa, sente e faz. Atitude com a fala, com o pensamento. Quando isso não está congruente, você não vai conseguir alavancar. Perfeito. Estamos chegando àquela parte chata do programa, o fim. Aí a gente fala, sempre. Quando o negócio começa a ficar bom, a gente tem que acabar. Acabou. Então, como toda sexta-feira, eu vou perguntar primeiro aos participantes, vocês vão deixar 2 palavras que chamaram a atenção de vocês durante o programa. Depois eu vou deixar as considerações finais da Márcia e as 2 considerações finais da Kátia. Então, nesse momento, eu vou chamar pela ordem aqui 2 palavras. Jô, você anota, por gentileza. 2 palavras sempre que vocês têm que trazer para que a gente possa fazer o nosso mosaico de palavras. Luciane, quais são as suas 2 palavras? O que mais te chamou a atenção em 2 palavras? Lu? Gratidão e congruência, ela falou. Eita, nós! Nossa professora vai ser rico hoje, hein? Sônia! Quer falar 2 palavras, Sônia? Que você pegou aí no nosso Tarde das Mulheres? Eu amei. Primeiro, eu quero mandar um abraço aqui para minhas conterrâneas, né? Paraibanas. Eu quero dizer, também falaram num assunto aqui de costureiras, né? Que eu sou uma costureira. Além de outras coisas aí que a gente tenta fazer, né? Amei o programa. E eu gostei, eu deixo a palavra atitude, né? A gente com atitude, a gente pode fazer qualquer coisa, né? É só ter atitude e ir em frente para fazer. E também agradecer, né? Agradecimento. Muito obrigada, Eli. Eu que agradeço a presença. Gente, a Sônia falou, ela morria de vergonha nos primeiros programas, ela nem a câmera desativava, ela está evoluindo, cara. Graças a você, né, Eli? Olha, a gente transformando pessoas aí. Eu comecei a fazer o meu pós-encontro online, aí estou começando a me desenvolver. Tá vendo? É assim que acontece mesmo. A gente vai aprimorando, cada dia um aprendizado novo, ok? É isso mesmo, obrigada, beijo. Eu que agradeço, amém, beijo. Eliane, 2 palavras, por gentileza? Para mim, que tem tudo a ver com a minha missão de vida também, que a Kátia falou, congruência, é outra coisa que eu sempre falo para as meninas, a gente chega numa época em que a gente vai ficando tão afinado que a gente olha e vê se a pessoa tem congruência ou não, né? Então, as 2 palavras é autoconsciência e congruência. Perfeito, obrigada, Eliane. Rosana Brigagão, você está por aí? Desabilite sua câmera. E, por favor, as 2 palavras do programa de hoje. Eu quero falar 3 verbos, já que a gente falou de verbo, né? Hoje aqui. Então, aproveita. Amar, doar e agradecer. Perfeito. Amar, doar e agradecer. Jô, as suas palavras, por gentileza. A minha será agradecimento e acolhimento. Nossa, não vai caber no mosaico qualquer dia desse. A minha vai ser velocidade e liberdade. Agora eu vou deixar a Márcia falar as 2 palavras e as suas considerações finais. E em seguida a Kátia com suas 2 palavras e as considerações finais. Pela ordem, vai lá, Márcia. O apoderamento ficou forte aqui e a autoconsciência também. Acho que foram as 2 coisas que pegaram, porque a gente... O empoderar-se talvez esteja muito distorcido, realmente já era um termo. É um termo que há muito tempo atrás eu já usei, mas que há muito tempo já não conversa, já não está congruente com com a minha missão. Então eu acho que esse resgate de si mesma vai muito mais de encontro a essa autoconsciência e esse apoderamento. Perfeito, Márcia. Muito obrigada pela sua participação. Foi brilhante sua palestra hoje. Muito obrigada, Angela. Agradecida de coração. Gratidão a minha, muito bom. Estou muito feliz e contem comigo sempre. Amém. Você vai estar no 2º semestre aqui. Se prepara. Kátia Teixeira, 2 palavras e as suas considerações finais, por gentileza. Conexão e integridade, né? Termos interesse em tudo que fazemos. Bom, gente, quero dizer para vocês que eu uso muito o termo prosperidade no meus treinamentos, minha metodologia, Conexões Prósperas, já vem disso.
E prosperidade significa ausência da ausência. Eu acho isso muito bonito. Nós temos a ausência da ausência, podemos ser prósperos e seguir. Não tem como dar errado, se nós fizermos até dar certo. Muito obrigada, Kátia. Está devendo meus livros, manda meus livros. Por tudo, viu? Obrigada. Eu agradeço. Eu só tenho... Hoje, a minha palavra é agradecer, agradecimento, gratidão. Vai ser essas palavras hoje. Eu estou muito feliz com o programa. Cada sexta-feira a gente evolui mais um pouquinho. Muito mais. Agradeço a você, internauta, que participou com a gente aqui, que está aqui toda sexta-feira. Vocês estão virando um povo cativo. Não entra na sala, mas participa lá. A Mariana, ela deixou as 2 palavras dela no chat. Fica tranquila, Rosânia. Por isso que a gente já colocou ali. Ela morre de vergonha de falar, mas um dia ela vai falar. Já vai escrevendo, já é alguma coisa. Então, eu agradeço a participação de você, que está na sua casa, no seu trabalho, tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu falei todos os nomes aqui. Muito obrigada. Kátia, Márcia, sucesso, sucesso, sucesso para nós. Jô, muito obrigada pela sua coordenação, com a sua participação, com o seu companheirismo e a sua parceria. Eliane? Me sigam no Insta. Eu esqueço de falar porque eu não sou internética. Kátia Teixeira oficial. Kátia Teixeira. Hoje não tem foto, não? Tem, daqui a pouquinho. Calma aí. Ô, Kátia, eu te segui e te brava. marquei. Eu te segui lá e te marquei no post. Obrigada, Kátia Márcia. Teixeira oficial. Obrigada, Jô, pelo Obrigada, convite, minha. amiga. A fotinho. Peraí. Olhem todos aqui em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sorriso. Aê, grande mulherada. E vamos agora aos nossos patrocinadores. Enquanto isso, vocês podem continuar batendo papo. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Começando pelo fim. Estamos aí, eu e a Jô, dentro desse projeto, graças a Deus. A Demilar, que é nosso consórcio de investimento imobiliário. Ellen Donato, da Cocriação 103. Ademar dos sistemas, do jeito que a sua empresa precisa. Coworking Web, salas virtuais. Tempo de estudos, plataforma de ensino à distância. Delícias da Marlene, todo sábado, feijoada, peça sua Marmitex. Em breve aí, gente. Amanhã, na verdade, né? Amanhã a gente vai ter aí a feijoada da Marlene. A Juliana Costa, do Benin Espírito Santo, diretor do Mastermind, vai estar com a gente aqui nas próximas sextas-feiras. Josilene Portela, minha coordenadora preferida. Andréa Regina, da Espaço Casa Viva, a Arte de Ser Consciente. Rosângela Alice, representante oficial da Demilos, veste muito melhor. Professora Fernanda Marques, da Cultura Americana, trazendo aí idiomas maravilhosos aqui para o nosso grande Mauá. E agora que são elas, vocês conheceram hoje a minha palestrante predileta, Kátia Teixeira. Bibi, bolos e doces, está com a gente. Semana que vem ela vem com a gente aqui também. RS Música e Arte, professor Reginaldo Souza. Silvia Black, do Beleza Hair, realçamos a sua beleza. Um grande beijo, um forte abraço para você que está aqui com a gente desde as 2 horas da tarde, vamos até às 16. Beijo grande para vocês e até o próximo programa, semana que vem, com novidades.